Oi, gente. Boa noite. Mais uma vez, nós estamos aqui, o Pod de Idoso. Conseguimos, 2 minutinhos atrasada, é 8 horas sempre na página do Pod de Idoso do Facebook. Nós somos pontuais, né? A gente não é aquele que fala 8 horas, chega a 8h10, 8h20, não. Mas, de qualquer maneira, enquanto o pessoal está entrando, sejam bem-vindos, né, à página do Pod de Idoso. Eu sou Fátima Fernandes Cristo, né, sou geriatra, cardiologista, coordenadora do Pod de Idoso. E a gente tem feito essas lives todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite. Hoje, né, assim com prazer imenso, eu trago aqui para vocês a pesquisadora famosa, badaladíssima Silvia Costa, com muito orgulho para nós do Pod de Idoso. Tudo bem, Silvia? Tudo bem, e você? Eu tô bem, a gente está bem preocupada com essa história de quarentena, dos nossos pacientes, nossos idosos, É, mas a gente está bem. que bom. Mas eu queria dizer para vocês, para quem não conhece, que ela tem um currículo extenso, gente, um currículo enorme. Eu vou só resumir para vocês. Ela é pesquisadora em promoção da saúde do idoso, com mestrado em ensino de biociências e saúde, colaboradora em projetos, no caso aqui da Fiocruz e do Movimento Longevidade Brasil. Ela foi diretora do Centro Internacional da Longevidade Brasil e do Departamento de Atenção do Idoso no Ministério da Cidadania. E ocupou cargos de chefia em organizações vinculadas ao Ministério da Saúde. E por isso é que eu digo para vocês que é com muito orgulho que a nossa amiga Silvia está, minha amiga, né? Está aqui com a gente com muito prazer. Olha, a gente já tem aqui, Silvia, de vez em quando, lá assim no meio, entre uma fala e outra, eu vou falar com você que tem pessoas que falam com a gente, aí eu tenho que mandar beijinho pro pessoal, até login, o pessoal fica triste com a gente. Aqui já Tá tem ótimo. A Célia Miranda, já colocou aqui boa noite. A Gorete Oliveira, já coloquei aqui boa noite, lindinhas. Lindinhas, eu e você, lindinhas, Silvia. Gorete, Obrigada. Gorete Oliveira. Minha amiga, como é que você está, antes da gente começar aqui a falar sobre esse assunto, como é que você está se sentindo aí com essa coisa da quarentena, da pandemia? Como é que você está vendo isso? Olha, Fátima, você falou do meu currículo extenso, mas é que a minha trajetória profissional é extensa. Eu estou com 48 anos de trabalho. Ah, que Quer dizer que lindo. eu fiz muitas coisas, eu não fiquei à toa nesses 48 anos, né? Então, a Aham. quarentena é um pouco a extensão disso. Eu trabalho, estou trabalhando, já tinha o escritório em casa. O que eu estou sentindo de diferente é fazer a totalidade do serviço doméstico, porque eu tinha uma pessoa me ajudando uma vez por semana, então é trabalho mais serviço. Eu sinto falta de pegar sol também, mas desde o dia 16 de março que eu parei de sair. Você lembra que no dia 14 de março ainda eu fiz uma palestra de lançamento do Núcleo Niterói, do Movimento Longevidade Brasil, que foi na Casa Lisaura Ruas, em Niterói. Uhum. Ali já tinha uma recomendação de não se aglomerarem mais do que 20, 30 pessoas. Então, a organização desse evento ficou em dúvida se deveria fazer, mas aí nós combinamos que não iremos abraçar, nem beijar ninguém, que o público seria de máximo de 20, 25 pessoas, e assim foi. Uhum. Então, eu me lembro bem quando começou para mim, porque no dia 14, ainda quando eu vim de Niterói, fui ver meu pai,
e o outro dia era domingo, e segunda-feira, dia 16, eu parei de sair. Está sendo um período de pensar muito, de observar muito a conjuntura política, de me entristecer com muitas das coisas, inclusive em relação às pessoas que não têm como se isolar, porque moram em cubículos, né? E que têm mais chance de se contaminarem. Então, tem sido assim para mim essa fase de quarentena. Inclusive aqui, olha só, já tem várias pessoas falando aqui com a gente. Maria Almeida, boa noite. Gorete Oliveira, obrigada, Silvia. Rejane Belchior, dizendo que é a primeira vez que participa. Seja bem-vinda, Rejane. Ponte de Idoso, falando aqui, boa noite, seja bem-vinda. A Tatiana, que é minha filha, né, que é coordenadora do Ponte de Idoso, já colocou aqui, seja bem-vinda, né, para você, Silvia. Obrigada. A Gorete colocou aqui, doutora Fátima, sempre animando nossas noites e trazendo assuntos de muito aprendizado. Obrigada, querida Maria Almeida. Boa noite, é minha primeira vez também. Ah, que bom, seja bem-vinda, Maria também Almeida. O que a gente está falando é exatamente isso. A gente está fazendo essas lives todos os dias, uma coisa cansativa para a gente, né? Todo dia live às 8 da noite, mas a gente achou exatamente isso, que a gente tinha que se aproximar o máximo possível das pessoas para passar informações corretas, informações seguras, éticas, sérias, responsáveis, exatamente nesse momento que as pessoas estão muito ouvindo um monte de coisas, ouvindo um monte de coisas estranhas, e essa foi a forma que a gente, o Ponte de Idoso, achou que era se aproximar, né, dos clientes do Ponte, dos nossos pacientes e também das pessoas de forma geral. Então, por isso eu queria começar te perguntando, Silvia, porque a gente colocou a nossa live hoje, né, falando sobre promoção da saúde, né? Sim. E eu queria saber, né, exatamente essa diferença, o porquê que a gente fala isso, e também a promoção da saúde do idoso. Quer dizer, promoção da saúde e promoção da saúde do idoso. O que você tem a falar? Qual a diferença disso? Como é que funciona? Então, vamos lá. Para entender a promoção da saúde de forma geral, a gente precisa entender a palavra promoção. Saúde já é bem familiar para nós, né? Promoção é o que fazemos para ir adiante, para melhorar, para se mexendo sem ficar passivamente esperando. Por exemplo, quando você tem uma melhoria no emprego, você diz que foi promovida. Nas Forças Armadas, a mudança de uma patente para outra é uma promoção. Na saúde, a promoção é a busca de boas condições de vida, de estar saudável. E por que do idoso também? É de todos, de todas as idades, porque é o que todos buscam, né? E para ter boas condições de saúde, precisamos de alimento e água suficientes, de renda, de educação básica completa para compreender a vida, oportunidades de trabalho, moradia com instalações apropriadas. E, nesse sentido, você já trouxe aqui, fez uma live com a Lígia Galvão, que é especialista na parte interna das moradias para pessoas idosas, né? Pensando na segurança e no conforto, não apenas segurança, que é o mais conhecido em relação à adaptação de casas para pessoas mais velhas. Cidades adequadas, acesso ao SUS e ao SUAS. O SUAS é o Sistema Único de Assistência Social. Todos nós podemos precisar, ele é aberto a toda a população, assim como o SUS. Agora, nem todos conseguem boas condições de vida. Então,
a promoção da saúde está relacionada ao bem-estar físico, mental, social e a qualidade de vida em todas as idades. E pensamos que é especialmente importante para os idosos, na velhice. É diferente de prevenção de doenças que tem o foco na doença. A promoção da saúde não é voltada à doença. O foco é bem-estar. Já a prevenção de doenças, ela busca se antecipar ao adoecimento, ao agravamento de enfermidades em que os médicos têm um papel preponderante. A promoção da saúde, ela pode ser orientada pelas equipes de saúde, as próprias pessoas buscam, e por qualquer profissional de saúde. Então, o foco da promoção da saúde é o bem-estar e a qualidade de vida, e da prevenção de doença é na antecipação para a redução de riscos. Querer uma vida com qualidade é um desejo antigo e vem sendo estudado há muito tempo. Há alguns anos foi criada a Política Nacional de Promoção da Saúde, que destaca como valores a felicidade, como satisfação pessoal e na relação com as pessoas. Felicidade não é uma coisa muito fácil, mas está como algo desejável, como aspiração da Política Nacional de Promoção da Saúde. Com base nisso, cada pessoa promove sua própria saúde e contribui para a saúde geral, que é o caso agora na pandemia. Nós usamos máscara para nos proteger e proteger os outros. Nós nos distanciamos das pessoas para evitar contágio em nós e nos outros. Então, a promoção da saúde está muito ligada à convivência, a estar com pessoas. Na literatura da saúde, fica estabelecida a convivência como estar em comunidade, porque é onde as pessoas se unem para as lutas e para esse intercâmbio, esse apoio e o compartilhamento. Essa visão do coletivo na promoção da saúde envolve sempre conjunto de pessoas e vínculos entre pessoas. E vínculo é importante, porque um ajuntamento de pessoas nem sempre tem uma ligação entre elas. E, no entanto, a convivência, ela é comum, é totalmente naturalizada como algo que ocorre ao longo da vida. Mas pouco percebemos que na velhice ela diminui. Então, na infância, nós convivemos, pelo menos quando somos bebês, com quem cuida de nós. E é nessa interação que nós crescemos, aprendemos sobre a vida e desenvolvemos a convivência. Na fase escolar, os estudantes ficam em salas, o modelo da escola já é feito para que haja uma quantidade de estudantes, há uma troca entre eles, embora a aprendizagem seja muito individual. A adolescência é uma época de estar em grupo, andar em bando, quase que de forma tribal, né? E na fase adulta, a convivência acontece a maior parte do tempo e não continua na velhice. Então, a gente sabe que é uma série de desafios para a velhice.
ela é uma fase de mudança. E como fase de mudança, ela é meio ingrata. Nem sempre o que acontece nos satisfaz. E aquela felicidade ali prevista na Política Nacional de Promoção da Saúde acaba não sendo possível. É nessa época que os círculos de amigos chegam ao auge aos 25 anos e depois diminuem. Isso é resultado de um estudo feito por um grupo de pesquisa de uma universidade americana. Chega ao auge, você consegue lidar, né? Até os 25 anos com uma grande quantidade de amigos. E depois isso vai reduzindo por uma série de circunstâncias. Imagina quando chega na velhice, né? Familiares, amigos, vizinhos se distanciam, por exemplo, quando vão para um outro bairro, morar em outra cidade ou país. O afastamento de pessoas da mesma idade pode acontecer quando começam a morrer. A gente chega aos 60, começa a perder amigos dessa faixa de idade. Muita gente vai antes, né, de realmente entrar na velhice. A aposentadoria altera muito a rotina, não é? Quem dá expediente sente uma interrupção muito grande nessa rotina e deixa de frequentar um ambiente de trabalho onde pensa junto, onde produz junto com outras pessoas, e também passa a ficar longe dos colegas, e isso inviabiliza a manutenção do contato, né? Também, na velhice, pode acontecer um isolamento por exclusão dos outros, e a gente vai falar isso mais à frente um pouquinho, por excluírem o idoso da convivência. Mas também pode acontecer o autoisolamento e uma sensação de solidão, porque isolamento é físico, ele acontece. E a solidão, ela é uma sensação, é um sentimento. Também podem acontecer desconfortos diante de gestos e olhares. Aí eu vou te mostrar uma coisa, eu queria que você me dissesse o que é. Eu já estou anotando aqui as minhas perguntas aqui. O que é? Parece ser um homem, às vezes tem cara de mulher, não sei, que está fazendo uma cara aborrecida, assim, meio que não está gostando muito. Que expressão é essa, né? Tô até fazendo aqui igual aqui, ó. Pois é. Então, isso nos leva para o próximo desafio, para a convivência na velhice. Porque são dois, né? Eu falei de um que é a fase de mudanças, que representa entrar na velhice. O segundo desafio é a discriminação por idade, que nós podemos falar de discriminação etária, de edadismo, que vem de idade junto com ismo, como, por exemplo, racismo, né? Então, tem vários especialistas, várias correntes de pesquisadores, de estudiosos, que usam edadismo para falar dessa discriminação. Também etarismo, de etária, de grupo etário, etarismo, que seria a rejeição, como racismo é rejeição a uma raça diferente da que a própria pessoa tem. Etarismo, edadismo seriam reações negativas à idade. E tem também muita gente aqui no Brasil usando ageism, porque é uma palavra
que também junta age, que é idade, com ism, que é o ismo também da rejeição à idade. São esses anglicismos que nós adotamos e incorporamos, né, a nossa terminologia. Mas essa discriminação por idade, aliás, hoje é um dia bem apropriado para falar dela. Já até anotei aqui algumas coisas para a gente falar. É o Dia Internacional de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa. E esse título grande assim, ele é consagrado há muitos anos, essa data é sempre lembrada, é sempre discutida. Hoje, se você olhar o que tem de live acontecendo por conta do dia, né, do que representa esse dia, que tem a discriminação por idade como uma das formas de violência, porque violência não é apenas física, há uma violência psicológica, há uma violência financeira, por exemplo, há uma série de violências e não vou enumerar aqui, porque eu sei que amanhã você tem uma live com especialistas sobre isso. Amanhã então, a gente tem, só para as pessoas que estão... Sim, né? Sim. Amanhã a gente tem uma com uma advogada, mas a gente quis fazer esse link, você também, né? Que está falando dessa parte aí toda do envelhecimento, né? De uma forma bem científica, né? Que você... Deu uma congelada. Você podia repetir? Voltou. O que eu estava dizendo... Você puder repetir, por favor? É porque eu estava dizendo que a gente fez de propósito, né? Você hoje e a advogada amanhã, você trazendo essa questão do envelhecimento de uma forma mais científica, né? Mais elaborada, mais social, mais abrangente. E ela amanhã vai estar falando da questão mesmo do direito, das leis, né? Que eu acho que é uma coisa muito interessante. Amanhã às 8 horas a gente vai estar aqui de novo, ainda dentro desse tema, né? Então, quem fala das leis fala do que está tipificado como violência. Então, vai haver uma enumeração de todos os tipos de violência, possíveis penalidades, né? Eu, então, trouxe 3 desafios da discriminação por idade, que estão mais ligados à promoção da saúde, que, quando eles acontecem, eles podem desencadear um processo de adoecimento nas pessoas. Entristece, pode chegar à depressão, então é melhor evitar. Então, 3 desafios. O primeiro, que é uma atitude social, que coloca uma marca na velhice e no idoso. Uma marca que nos lembre que ninguém quer aquilo. Ninguém quer. Um pouco fazendo essa carinha aqui. Não quero saber de velhice, de ser idoso ou velho. Por quê? Aí tem o que eu não quero ver. Rugas, flacidez, cabelo grisalho, calvície, manchas na pele, andar mais lento. Nossa, é uma lista enorme. Então, assim, vamos parar por aí, né? E também não queremos ver a velhice ou ver um idoso porque nos lembra a morte. Para quê? Não quero ver a morte. E aí, quando rejeitamos tanto, né, a ideia da velhice e da morte, algumas pessoas gostam de
colocar isso em discussão, porque é uma espécie de denúncia, né? Essa marca é o estigma que nós colocamos, né, na velhice. E aí uma juíza, que é amiga minha de longa data e que é escritora, é uma pessoa muito criativa, ela escreveu 2 livros e no terceiro ela foi inspirada pelas causas em que ela atuava na área de órfãos e sucessões. Bom, sucessões é onde estão as heranças e, portanto, é claro que podem pessoas novas deixar heranças, mas a grande maioria é de pessoas idosas. Andréia Pachá é essa juíza, e ela escreveu esse livro aqui, Velhos São os Outros, que é exatamente o que acontece a partir da estigmatização, essa rejeição à imagem do idoso e da velhice. Vamos à segunda atitude social de discriminação etária. É uma forma de nos referir tanto à pessoa que envelhece quanto à própria velhice. Você vê que desde o início eu estou chamando aqui velhice. Porque se eu deixei meus cabelos brancos é porque não me incomoda, eu assumi a velhice, né? E aí posso falar dela. Mas essa terceira atitude busca escamotear isso, chamando de terceira idade, quarta idade, envelhecência, e seja lá mais o que for, são eufemismos, né, para a questão da idade. Tem gente que diz que fez, quando se refere à idade, eu fiz 6.2, parece até versão de computador ou de software, né? Não fez 62 anos, fez 6.2, como se isso mudasse alguma coisa. E ninguém quer falar de velho. Você mesma disse numa live que não se acha velha, porque velha é aquilo que está ultrapassado, né? E, bom, se a gente tiver um pouquinho de boa vontade e esmiuçar o que é velho, que tem a ver com velhice, a gente chega à conclusão que não é tão ruim assim. Mas vamos deixar, porque assim, as escolhas de nomes são livres, mas é bom a gente fazer essa denúncia, né, de que, olha, a gente está falando assim porque não quer enfrentar, não quer encarar, né? A terceira atitude social de discriminação do idoso é a infantilização do idoso, que está na forma de tratamento. Eu reconheço que é a tentativa de ter uma atitude protetora, que é o que acontece quando a gente fala com criança, que fala no diminutivo. Só que muitos idosos se queixam muito disso. Por que quando vai falar com ele, vai perguntar: quer sua comidinha agora? Não é? Vai fazer um xixizinho? Quer dar uma idazinha na rua? Enfim, eu tenho um pai acamado, fui vê-lo anteontem, fui ver hoje, mas anteontem ele está em estado grave, sabe, Fátima? E está com um atendimento domiciliar com uma técnica de enfermagem. Então, ela precisava ajeitar a mão dele, falou assim: deixa eu mexer na sua mãozinha. Eu falei: mãozinha não, é mão, olha como é grande, né? Ele é um adulto idoso. Então, esse é o estereótipo do idoso, essa atitude
social de atribuir uma fixação de um tipo, de uma tipologia ao idoso. Então, nós vimos estigma, preconceito e estereótipo. São 3 atitudes sociais de discriminação do idoso. E aí, eu queria contar uma experiência minha de enfrentamento. Enfrentei já muitas situações de discriminação, mas tem uma recente, assim, porque foi um pouco antes de começar a quarentena, né? Esse isolamento físico que nós estamos fazendo. Eu fui atravessar a rua num sinal de pedestres, que, assim, pela nossa educação no trânsito, tem que ter muito cuidado, porque os carros não param. Se é pedestre, para pedestre atravessar, não preciso parar, né? A rua é minha, é do carro. E eu botei o pé no asfalto, 2 carros passaram. Eu botei mais à frente o pé e apontei para cima. Falei assim, sinal! E aí um carro que vinha parou e uma moto parou. E aí eu comecei a atravessar. Como eu falei, muito zangada, olha o sinal. Na moto estava um policial, o profissional que tem que nos defender. Ele falou com o maior ar de deboche, calma, senhora. Eu me senti agredida, mas não fiz nada, porque ele é autoridade, porque eu conheço esse tipo de situação, mas é bastante desagradável e desrespeitosa, né? Então, Fátima, ainda tem algumas coisas para eu falar sobre a convivência, mas estou vendo você anotar aí e as pessoas eu tô possivelmente anotando querendo aqui. perguntar, né? É que eu não quis te interromper, exatamente, porque você estava dando raciocínio, aí eu não quis interromper. Eu quero dizer, antes de mais nada, né, que a Célia Miranda falou que é muito bom essas lives, né, eu adoro. Marilza Marques, boa noite. A Glaucira botou parabéns, doutora Fátia, pelo belo trabalho que está fazendo essas lives. A Judite Franco, boa noite. Saudades dos nossos bailes. Sou de Caraí. Sejam bem-vindas. Agora, eu queria te falar, antes de algumas coisinhas aqui, eu estou anotando algumas perguntas. A primeira delas, né? Então, você gosta ou não gosta do termo melhor idade? Não, mas olha só, é muito relativo, né? Eu vi sua live com o pastor Israel Belo de Azevedo, e ele comentou um pouco, né? Essa fugida, essas escapadas que a gente dá nos termos referentes à velhice, e ele disse que ele gosta do termo melhor-idade, porque para ele está sendo melhor-idade. Então, eu tenho amigas que eu vi uma vez dizerem, melhor-idade para quem? Porque chega uma série realmente de situações indesejadas. Mas eu entendo o pastor Israel, que está no auge da vida intelectual, da compreensão do mundo, né? E principalmente quem busca uma vida na espiritualidade, acredito que o desenvolvimento crescente é prazeroso e faz a idade ser a melhor idade, a velhice ser a melhor idade. Mas independente do pastor, tá? Independente do pastor, porque ele é nosso amigo, a gente até entende, tá? Mas esse termo, melhor idade, você não acha que é exagerado, não é uma coisa assim meio forçada, uma barra? Ele foi criado
para vender produtos para as pessoas idosas, né? Então, é uma forma de amenizar, de driblar essa imagem negativa e tentar vender a imagem de que é algo melhor para também vender seus produtos. Só parando para pensar se está sendo bom ou ruim é que pode se achar se é melhor. Mas olhando por esse aspecto comercial, não, eu não concordo. Não acho uma boa expressão para representar o que é a velhice. Até porque eu acho também que a melhor idade, né? Ela pode ser qualquer uma, mas vai ser criança, pode, depende, cada um tem o seu momento, né? Qual foi a idade melhor que você viveu? Eu paro para pensar. Tem pessoas que dizem que foi a infância, tem outros que dizem que odiou a infância. Né? Uns que falam que foi uma maravilha adolescente, outros odiaram adolescente. Então não existe, eu acho. Eu sempre falo isso muito do processo. Para mim, a idade é um processo, né? Ela não tem um marcador, né? Fisiológico, certo? Aqui você começa, aqui você termina. Então, dizer que é melhor ou que é pior ou que é o que quer que seja, para mim é um estereótipo também e acaba rotulando de uma forma como você bem disse, né, para poder dourar a pílula, né? Que a impressão que eu tenho, né, é que acho que a gente não deve dizer nem que é maravilhoso, nem que é o pior, porque senão a gente vai para os extremos. Ah, é uma maravilha. Não, não é uma maravilha, que tem várias coisas que são desagradáveis, como você falou. Ah, é uma coisa horrorosa. Não, não é uma coisa horrorosa, porque tem que ser uma continuidade. Quer dizer, tem pessoas que descobrem na velhice, né, uma vida maravilhosa. Às vezes o marido era chato pra caramba, ou proibia ela de tudo, né? Aí quando a criatura morre, a pessoa se libera geral, aí vai pros bailes, aí vai passear, aí vai gastar o dinheiro. Quer dizer, não existe uma fórmula que eu, você, mesmo que a gente estude envelhecimento, né, esses anos todos, a gente pode dizer, não, a melhor idade é na infância, a melhor idade. Concorda comigo? Completamente. É muito subjetivo, porque depende do que cada um vive e como vive, né? Tem épocas melhores, piores. É como você falou, como a vida é um processo, é um ciclo, não adianta tentar colocar um recorte aí, né? E a outra pergunta que eu anotei aqui para te falar, para te perguntar, antes da gente seguir aqui nas perguntas, é você acha, afinal, que a velhice é ruim? Eu Pergunta acho, complicada. eu acho que é boa e é ruim, porque tem esse lado de olhar para as realizações, de sentir a satisfação com a vida que se viveu, mas o encurtamento da vida, olhar para o futuro e ver que já não tem tanto, não é tão bom. O que chamam de mazelas, né? Os problemas que enfrentamos orgânicos, né? Também não são dos mais agradáveis. Então, não dá para dizer que a velhice é boa ou ruim. Ela é boa e ruim. E depende também de como cada um vive, como aproveita a vida, que planos tem e precisa ter planos, o que lhe dá prazer, para poder ter bem-estar e qualidade de vida. Qualidade de vida. Isso daí é uma coisa que a gente até falou numa live esses dias sobre isso. O que é qualidade de vida para um, qualidade de vida para o outro, né? Isso é uma coisa também, outra coisa muito subjetiva, né? Porque depende. E aí eu tenho uma pergunta aqui para você que eu queria fazer o seguinte: a superação, né, diante desses desafios todos que você colocou, que a gente falou agora, a velhice, tem coisa ruim, tem coisa boa e tal. Então, quais são as possibilidades dessa superação desses desafios que você colocou aí agora pra gente? Quer dizer, você colocou pelo menos, né, alguns. E aí, como é que a gente lida com isso, Silvia? E aí, tem saída, né? Pois é.
É uma coisa que é importante, é que a gente percebe, você que lida com idosos frequentando atividades, iniciativas, você sabe que os idosos se mantêm saudáveis, mais saudáveis quando estão em convivência. Para um dos trabalhos que eu fiz sobre convivência, eu li 15 artigos de equipes de unidades de saúde que fizeram pesquisa em centros de convivência, em unidades de saúde, alguns chamados centros de convivência, outros grupos de convivência, e todos mostraram resultados muito positivos, inclusive para a melhora da saúde dessas pessoas. Um título de um dos artigos me chamou a atenção, e assim, escrito não é dramático, mas eu, por exemplo, eu gosto de dramatizar esse título porque bateu em mim assim. O título é assim: mudou muito a minha vida. Eles colocaram a fala de um dos idosos pesquisados, né, no título. E quando eu li assim: mudou muito a minha vida. E assim, eu também tive um outro objeto de pesquisa, que foi um grupo do Facebook, um grupo público do Facebook, que a gente chamou envelhecimento em comunidade. E a pesquisa nesse grupo, nós criamos, eu e o coordenador do grupo de pesquisa lá da Fiocruz, onde eu estava, nós começamos a convidar nossos conhecidos que atuavam com envelhecimento. Tudo gente de pesquisa, profissionais de saúde, e nem não sabíamos se, com esse título, Envelhecimento e Comunidade, se a gente iria atrair também pessoas idosas. Olha, em 3 meses, assim, quintuplicou o número de membros do grupo. Em 3 anos, tinha 135 mil membros o grupo. Nossa! Tinha idoso, eu até usei isso em alguns trabalhos, que dizia que foi curado que frequentar aquele ambiente virtual curou a depressão. Pelo menos 3 idosos declararam isso publicamente lá no grupo. E fora comentários diários sobre como era bom estar ali, ter pessoas com quem falar, faziam isso que estamos fazendo agora, festas virtuais, eles faziam, chamava para o café da manhã de domingo, é um momento de maior solidão de quem mora sozinho, então fotografava uma mesa bonita e outro chegava com a foto do café da manhã dele, outra e tal. E aí as pessoas que tinham insônia comentavam ali na timeline, aí as pessoas começavam a aderir. Também não estou conseguindo dormir, e aí conversavam, viravam uma sala de visitas, né, do grupo. Então, assim, é uma série de evidências sobre a convivência. Eu fiz mais de um trabalho e me deu o maior prazer, porque, primeiro, a convivência diminui de forma injustificada, porque não é porque envelhecemos que é para diminuir, embora aquele estudo americano diga que o auge do número de amigos é aos 25 anos, mas também não precisamos tantos, né? E, além assim, de promover a saúde
alegria e felicidade que causa, também a convivência ela ajuda a continuar o desenvolvimento humano. E há uma agência da Organização das Nações Unidas, da ONU, é uma agência para o desenvolvimento, é o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E tem uma publicação de 2015 que conceitua o desenvolvimento humano, dizendo que ele alarga o leque de escolhas das pessoas e contribui para aproveitar as oportunidades para as pessoas melhorarem suas vidas. Vai mais além do atendimento de necessidades e de bem-estar. Isso me calou muito fundo, porque muita gente acha que quem se aposentou, quando busca grupos, atividades, iniciativas em geral, é para se ocupar. Quando lê, enfim, eu sempre eu brigo com as pessoas quando dizem você está se ocupando. Não estou me ocupando, eu estou continuando o meu desenvolvimento. Por que acham que o raciocínio para de acontecer quando se envelhece? Não, tem raciocínio ainda para continuar. Você que é geriatra, você sabe que os problemas cognitivos vêm dessa estagnação, das pessoas pararem, acharem, agora vou morrer, eu vou me ocupar para passar o tempo. Passar o tempo para quê? Para a morte, para esperar a morte? Não. O desenvolvimento humano começa quando somos feto ou embrião ainda, e vamos nos desenvolvendo organicamente, toda a parte física, e depois, se aprendemos a andar, se aprendemos a falar, é que estamos nos desenvolvendo intelectualmente e criando condições de aprendizagem. Isso não acaba. Então, essa conceituação da ONU me parece muito importante para quem trabalha com idoso e que quer conscientizá-los de que a vida não parou, que pode continuar, pode namorar, pode passear. E aí eu tenho também uma outra corrente de estudo. Estudos são os grupos, né? As pessoas se juntam por pensar da mesma forma. Então, tem uma corrente teórica que diz que começou a haver uma laserização da velhice, porque é uma grande oferta de passeios, profissionais que alugam van e levam para o teatro, para o cinema. Esse olhar de que está havendo uma laserização, ele está deixando de lado que todas essas atividades são desenvolvimento, geram desenvolvimento e a continuidade de um desenvolvimento que nunca teria parado, nunca deveria ter parado. E aí eu aprecio muito o point do idoso, porque ele tem oportunidades para aprendizagem em palestras, cursos, visitas guiadas. Ele permite a socialização em eventos, campanhas, passeios, comemorações, reuniões de apoio, bailes. Quando eu fui fazer o trabalho lá no Ministério do Desenvolvimento Social, que virou da Cidadania, o gestor que me encomendou o trabalho, ele pediu uma proposta de política pública para os municípios do Brasil, né? E aí disse assim, só
para com essa coisa de baile. Lá na minha terra, idoso quer baile, pede baile o tempo todo. Eu falei, mas por quê? Olha só, a pessoa dança, mexe uma perna para lá, mexe uma para cá, está movimentando, está fazendo exercício, está coordenando, fazendo uma coordenação motora necessária para o desenvolvimento, coordenação motora do movimento e da sintonia com a música, enfim. São tantos benefícios, porque aqui no Rio tinha uma secretaria de envelhecimento saudável que eu ficava louca, porque os idosos pediam baile. Ela queria fazer uma vez por ano, mas não. Na UNAT, na Universidade Aberta da Terceira Idade, na UES, também é muita demanda de baile. É claro que é divertido, mas tem esse aspecto do desenvolvimento, de proporcionar continuidade do desenvolvimento das pessoas, para elas não ficarem se ocupando à espera da morte, né? Eu, em cima disso, eu quero dar uma contribuição, porque quando a gente criou o Ponte de Idoso, a gente, antes de mais nada, eu quero te agradecer, né, pelas palavras bonitas para o Ponte de Idoso. A gente tem uma pessoa aqui falando exatamente que gostam dos bares, estão com saudade dos bares, realmente. Mas o que eu queria dizer... eu queria te dar uma sugestão aqui, ao vivo, online. Opa! Que é o seguinte, eu vi que vocês chamam passeios a coisas que talvez sejam visitas guiadas. E aí o nosso amigo comum, Jorge Costa, né, que tem trabalhos, tem um projeto lá na UNAT, na UERJ, ele faz visitas guiadas, que é diferente de passeio. No passeio você vai, por exemplo, vai a Paquetá, então é um passeio de ir à praia, passar um dia agradável. A visita guiada, ele tem a orientação da pessoa que está levando, que já pesquisou, tomou conhecimento sobre o que está ali e compartilha com os idosos, e eles adoram. Eu tenho ido a algumas visitas guiadas do Jorge e vejo como os idosos ficam, os idosos eu me colocando de fora, enfim, os outros idosos ficam interessados nas informações sobre as exposições, sobre os artistas, quando é o caso, né? Então, uma atividade importantíssima lá para o Point do Idoso. Eu acho ótimo. Inclusive, eu queria dizer para todo mundo que o Jorge Costa já está agendado aqui. É dia 29 de junho, nosso amigo em comum, Jorge, é arquiteto. Inclusive, a gente até colocou o tema da nossa live, que é exatamente a oficina que ele tem lá na UNAT, na Universidade Aberta da Terceira Idade, da UERJ, que é moradia e cidade na vida do idoso. Então, Jorge vai estar aqui dia 29. E a nossa querida Lígia, a arquiteta que você falou, da casa, né, do idoso, tudo, ela vai voltar de novo aqui no dia 23, terça-feira que vem, para poder falar o restante da casa do idoso que ficou faltando, porque a gente faz mais ou menos 1 hora e acabou que não deu tempo da gente falar tudo dessa nossa live. Ela voltará. Mas o que eu queria te falar do Ponte de Idoso é o que eu tenho dito muito o seguinte: a gente tem esse leque de opções. Primeiro, por isso a gente botou o nome Point, porque é o ponto, né, que a gente pode ter coisas diversificadas para o idoso. Segundo, que não é só baile, não pode ser só baile. Na minha opinião, a gente que é uma equipe, que nós somos, além de mim, tem psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, dentista, advogado, fisioterapeuta, a gente tem uma equipe técnica e tem essa equipe aí, né, que faz todos esses eventos, que eu chamo de equipe administrativa, exatamente tudo com objetivo terapêutico, que eu acho que isso aqui é o legal. Você colocou na como é que é? Laseralização do idoso, né? Laserização, de lazer. Laserização do idoso é muito legal, eu concordo plenamente, mas, na minha opinião, ela tem que ter um objetivo, que é isso que você falou, desenvolvimento humano. Né? É um objetivo exatamente de alguma coisa, não de uma ocupação
do nada, entendeu? Ah, vamos ocupar porque na hora que a gente ocupa é porque não existe nada, então você ocupa o nada, né? Quer dizer, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é terapêutico, então a gente tem esses passeios, que eu achei a ideia ótima, a visita guiada, a gente tem os bares, a gente tem os grupos de estímulo de memória, a gente tem a reunião com os familiares, como você falou, a gente tem os cursos, né, de automaquiagem, de cursos de internet, a gente tem uma série de atividades, além das consultas com nutricionista, com todo mundo, e mais outro monte de coisa que a gente está querendo fazer, que é depois aí da quarentena, exatamente com esse objetivo, né, de prevenção e terapêutica. Então, eu sempre falo, nós não somos uma equipe só de lazer, nem de fazer bailes, nem de entretenimento. É esse que eu uso, o termo que eu uso, de entretenimento. Nós não somos uma equipe de entretenimento. Para isso, você tem os passeios que você pode ir aí de terceira idade, os bares. Não, a gente é uma equipe que vê esse todo. Então, no baile, por exemplo, né, que as pessoas estão sentindo falta, além da socialização, além de tudo, né, como você falou, estímulo cognitivo, estímulo físico e tudo mais, ainda tem aquelas pessoas que se encontram, né? E ali a gente sempre coloca a sementinha da prevenção, a sementinha do tratamento, a sementinha. Então a gente está sempre criando um elo, né, maior entre as pessoas. Então a gente tem, tudo está dentro de um contexto extremamente programado, não é uma coisa assim que a gente está fazendo só para agradar os idosos, né? E como você não é aleatório. Exatamente, aleatório, para ocupar os idosos, adorei isso. Ocupar você ocupa o vazio, não, né? É para contribuir para o desenvolvimento deles. Ninguém para porque envelhece. Exatamente, até porque o envelhecimento é um processo natural, tem que ser, né? Ou você fica pelo caminho, ou você envelhece, né? Então, se você for envelhecer, aí sim a gente tem que envelhecer com qualidade. Inclusive, eu coloquei aqui exatamente isso, a questão do envelhecimento saudável. Não é um termo, eu queria que você falasse um pouco sobre essa terminologia, envelhecimento saudável. Tá. No final dos anos 90, os estudos falavam sobre o envelhecimento ser bem-sucedido. E aí, alguns pesquisadores começaram a contrapor a isso o envelhecimento saudável, ou seja, com saúde. Claro que veio isso muito sob influência da Organização Mundial da Saúde, porque é da saúde, né? Esse é o objeto de trabalho, de estudo e de práticas da OMS. E aí, um outro grupo de estudiosos foi mais adiante e disse assim: o envelhecimento saudável, ele visa só a saúde. Só que o envelhecimento mais completo, ele vai além da saúde. Aí, até isso aí, em consonância com o que o pessoal da saúde nos anos 90 pensava sobre a saúde, sobre o conceito ampliado de saúde, que está ligado a essa descrição que eu fiz de renda, escola, água, saneamento, enfim. Tudo isso contribui para uma boa saúde ou para problemas de saúde. Então, a contraposição de termo, porque termos também nos levam a formas de pensar, né? Foi de chamar de envelhecimento ativo, que aí foi a expressão cunhada pelo Alexandre Kalash, que publicou esse estudo, toda uma proposta de por que o envelhecimento é ativo, quer dizer, vai além da saúde. Em 2002, foi traduzido aqui no Brasil pela OMS, com a Organização Pan-Americana da Saúde, em 2005, e pegou aqui. Todos os profissionais, inclusive de saúde, adotaram
esse olhar abrangente sobre envelhecimento. Então, envelhecimento saudável, na época em que era o principal, aliás, até voltou, a OMS voltou com uma publicação em 2015 sobre envelhecimento e saúde, ele pressupunha, Fátima, que as pessoas se mantivessem o mais saudável possível, que driblassem o adoecimento, inclusive essas síndromes geriátricas, que seriam evitadas ou ignoradas, né, para que a pessoa tivesse um envelhecimento saudável. E o envelhecimento ativo também leva isso em consideração, mas pensa nos aspectos sociais, como, por exemplo, a participação social, que para mim nada mais é do que a continuidade da convivência. Eu vi muito quer dizer, eu cheguei a essa conclusão a partir do pilar do envelhecimento ativo, que o Kalash chamou de participação social. Ele tem o pilar da saúde, claro, não podia faltar. Tem o pilar da segurança, que está em pelo menos poupar para ter dinheiro no fim da vida ou ter uma aposentadoria, mas também no Estado poder proporcionar segurança àqueles que terminariam na indigência se não fosse o Estado, né? E depois, em 2015, aí eu participei dessa atualização da publicação do envelhecimento ativo, que era de 2002, em 2015, lá no Centro Internacional de Longevidade Brasil, nós fizemos vários estudos de atualização, e aí o Kalash incluiu o quarto pilar, que é o da aprendizagem ao longo da vida. Então, assim, além da saúde, que já tem em si aspectos sociais, ele ainda propôs a participação social como uma possibilidade do idoso poder continuar participando do civismo, participando da defesa de ideias, de interesses, né, de até ter militâncias, ter emprego, trabalhar, ainda que seja como voluntário. Na segurança, como um recurso político, uma vontade da sociedade de amparar os idosos que não construíram essa fase da vida, e a aprendizagem, então, que é onde está essa, para mim, a grande sacada dessa proposta da ONU sobre a continuidade o que é o desenvolvimento, sobre o conceito do desenvolvimento humano e a continuidade, a possibilidade de se continuar na velhice, ou melhor, de estar ao longo da vida toda. Eu aqui adaptei para que fique na velhice também. E uma coisa interessante também, a gente está aqui já estamos há 1 hora falando, olha só como passa rápido, né? Mas eu queria dizer, passa rápido, eu queria dizer uma coisa que me angustia muito, eu não sei se te angustia também, as pessoas, a gente estuda isso há tantos anos, você é um montão de anos, eu também é um montão de anos, e às vezes entra uma pessoa assim, do nada, né, que gosta, como eu chamo, né, gosta de velhinho, aí começa a achar que vai fazer uma pesquisa, ou vai fazer uma palestra, vai fazer uma conferência, vai falar para fulano, quando não tem conteúdo, isso tem me irritado muito, eu não sei, né? Porque as pessoas aproveitam, né, a onda dos idosos, né, que está agora então depois do coronavírus, o pessoal, os idosos voltar, né, inativa, em evidência. E aí é exatamente isso que eu quero. Você como pesquisadora, né, pesquisadora, eu quero lembrar quem está entrando agora, quer dizer, Silvia Costa é pesquisadora sobre a questão do envelhecimento. É a pessoa que há anos e anos estuda isso. Às vezes até as pessoas podem até ter dificuldade de entender, vamos dizer assim, o que você está falando, porque as pessoas não têm noção do que é uma pesquisa ou do que é
realmente o estudo do que a gente está falando, assim como é o estudo da criança, é o estudo da adolescência, é o estudo dos indígenas, é o estudo. Quer dizer, a pessoa se torna realmente uma referência, se torna um expert naquele assunto. E eu fico irritada um pouco quando às vezes a pessoa entrou num cargo, né, um cargozinho pequenininho lá da política, ou alguma questão assim, né, tá ali porque alguém botou, enfim, né, viu a fumaça, né? Nunca foi um congresso de geriatria e gerontologia, nunca participou de evento nenhum, assim, mais sério, fez um cursinho, enfim, e já se acha, né, naquela coisa de estar dando aula, hoje, né, pega e fala com aquela propriedade, quando você está dando uma aula para gente, não só de conhecimento, como também do passo a passo. 2002 foi assim, 2005 foi não sei como. E eu vivenciei isso, porque quando eu te perguntei sobre envelhecimento saudável, envelhecimento ativo, eu fui me lembrando de algumas coisas, fui colocando aqui para poder lembrar e pontuar, porque eu vivenciei tudo isso também, né? A formação, a reunião das pessoas, um grupo de pessoas conversando, acaba tendo uma ideia, e aí vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Muitas vezes os nossos congressos de geriatria e gerontologia, né? Quando esse Estatuto do Idoso, eu me lembro, Silvia, das pessoas que coordenaram o Estatuto do Idoso. Tem pessoas que já não estão mais nem com a gente. Quer dizer, pessoas que lutaram, brigaram pela elaboração do Estatuto do Idoso. Então, são pessoas muito sérias, pessoas muito fortes, pessoas muito responsáveis, né, que lutam. Não é essa questão da velhice, coitadinho do velhinho. Não, é um estudo muito forte. E aí eu queria terminar falando com você, né, pedindo a você, para você falar um pouco, até porque a gente está com pouco tempo mais, da cidade amiga do idoso e da sua trajetória nesse sentido, que foi você a pessoa que lá em Brasília, né, lutou. Eu queria que você falasse sobre isso, que hoje o pessoal aqui em Niterói, vamos fazer a cidade amiga do idoso, o pessoal não tinha a menor noção do que era isso, entendeu? As pessoas falando assim umas coisas assim, totalmente, coitadas, até entupido de boas intenções, mas não tem conteúdo, não tem vivência, não tem essa pesquisa que você faz, você e várias pessoas. Inclusive, eu quero dizer para as pessoas que a Sandra Rabelo vai estar aqui conosco no dia 21, segunda-feira. A Sandra é a coordenadora da Universidade Aberta da Terceira Idade, lá da UERJ, que a gente está trazendo pessoas muito sérias aqui para falar sobre a questão do envelhecimento de uma forma científica, de uma forma didática e de uma forma realmente de vivência, né? Não é assim o pessoal que gosta, não, a gente tá. Então eu queria muito que você falasse sobre essa coisa da cidade amiga do idoso. Tá. Essa angústia, você me perguntou se eu tenho também, mas às vezes a pessoa parece uma aventureira e às vezes está só aprendendo e vai chegar mais longe, com mais conteúdo, mais consistência, né? Sobre a cidade amiga do idoso, ela está relacionada ao envelhecimento ativo. Também o professor Alexandre Kalash, depois que lançou a publicação sobre envelhecimento ativo em 2002, ele ficou inquieto. Ele, no final dessa publicação, ele coloca algumas recomendações do que fazer para ter um envelhecimento ativo, mas ele ficou... ele não se conformava disso não ser maior, não ter mais recomendações. E passou alguns anos dando palestras e cursos e pensando nisso, até que em 2005, aqui no Rio, ele foi fazer a abertura do Congresso Nacional da SBGG, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e pediram que ele levasse alguma coisa de impacto das pesquisas que ele vinha fazendo. Ele, então, conseguiu montar rapidamente. Ele tem apartamento no Rio, ele, nessa época, morava lá na Europa, conseguiu montar rapidamente uma pesquisa
com idosos de Copacabana, porque ele é morador de Copacabana, né? Sobre como era o bairro para eles e o que eles viam como barreiras, o que eles viam como coisas boas. Aí sistematizaram essa pesquisa e ele apresentou o resultado no Congresso. Como era um congresso com muitas personalidades internacionais, houve um interesse muito grande em fazer essa pesquisa em outras cidades pelo mundo. E aí, nesse debate, chegaram a esse nome, né? Como uma cidade pode ser amiga do idoso, conforme os moradores de Copacabana acharam que o bairro era ou não amigo. As perguntas conduziram um pouco nesse sentido, de o que era amigo do idoso em Copacabana. Então, pelas respostas, os idosos disseram que o melhor amigo deles eram os porteiros, porque não só ajudava nas compras, nas informações sobre o prédio, como também eram muito carinhosos, muito cuidadosos com eles. E sabe quem era o inimigo, quem eles elegeram como inimigo? Os motoristas de ônibus. Então, o transporte passou a ser uma referência na pesquisa, no protocolo de pesquisa sobre as cidades, mas, enfim, se reuniram pesquisadores de vários países, se reuniram em Vancouver, chegaram ao protocolo de pesquisa que passou a se chamar Protocolo de Vancouver, e aí 33 cidades aderiram, tiveram instituições de pesquisa e ensino interessadas, fizeram essas pesquisas, e aí lançaram a publicação Cidade Amiga do Idoso, Programa Cidade Amiga do Idoso da OMS. O programa foi tão bem sucedido, porque além dessas 33 cidades que aderiram e passaram a implementar, cresceu tanto e tinha tanta busca de informação que a OMS criou um site só para divulgar os programas, as iniciativas ao redor do mundo sobre Cidade Amiga do Idoso. E então tem muita quantidade de países, ou país inteiro, ou cidade, ou estado. E aí o Kalash se mudou de vez para o Rio, por ter a mãe idosa aqui. A mãe dele mora em Copacabana. Criou o Centro Internacional de Longevidade e começou a gerar interesse, né, em cidades, inclusive aqui no Rio de Janeiro, tanto a Prefeitura do Rio quanto o governo estadual se interessou, chegou a fazer reuniões com o Centro de Longevidade e não foi à frente. Depois o Rio Grande do Sul tentou fazer, começou a fazer, e aí a governadora da época teve um impedimento. Enfim, aí o Kalash foi chamado pelo ministro Osmar Terra para fazer esse trabalho lá. Precisava, para ser diretor do Departamento de Atenção ao Idoso, precisava morar lá e trabalhar horário integral. Então, o Kalash me indicou e eu fui e criei a proposta baseada nesse programa da Organização Mundial da Saúde, no que a Organização Pan-Americana da Saúde já tinha de avanços nesse trabalho aqui no Brasil. Enfim, e foi concebida uma proposta, foi implementada, já está em mais de 1.000 municípios, e ela tem algumas particularidades em relação à proposta original da OMS, mas, claro, foi feita
sem Ótimo, tinha mãos, que ser. porque foram muitas pessoas que participaram, né? Eu conduzi o processo, mas teve participação do Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Idosa, do Ministério da Saúde, do Ministério dos Direitos Humanos, do próprio PNUD, essa agência da ONU, que eu gosto do conceito de desenvolvimento humano. Enfim, tivemos muitas participações e não era uma imposição, foi uma construção coletiva. Eu acho isso ótimo, e aí eu quero, realmente a gente já está bem avançado na hora, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que o que fica muito claro aqui, por exemplo, eu ainda tenho um sonho de tentar, né, Niterói ser a cidade amiga do idoso. Mas eu quero deixar assim, bem claro, porque as pessoas acharam a coisa muito simples, tudo muito, né? Quando na verdade é isso que eu quero colocar, como você bem colocou, é um aprendizado. A pessoa pode ser uma mosquinha e se transformar num excelente profissional, como eu já fui, você já foi, todos nós já começamos um dia e você vai estudando, vai crescendo, vai crescendo. A questão é a pessoa ver mosquinha querer, né, fazer uma coisa que porque acha que é simples, acha que é fácil, quando não conhece essa trajetória desse grupo, ou de grupos de pessoas que lutaram tanto para chegar até aqui, lutam, que podem continuar, a gente pode continuar e fazer coisas cada vez maiores, sim, mas não é uma coisa simples, né? Quer Não, dizer, não é. não é mesmo, tem uma série de protocolos, né, porque tem que ser observados para poder se transformar, né, ser a cidade amiga do idoso. Eu sei disso porque, né, acompanhei algumas coisas, eu mesmo já conversei com você algumas vezes. Mas eu queria dizer, antes de você dar suas considerações finais, né, eu queria dizer para as pessoas que o Ponte de Idoso, né, é dirigido a quem está assistindo, ele funciona aqui em Niterói, né? Eu quero deixar o telefone, até mesmo para as pessoas que quiserem dar alguma sugestão de pauta, de assuntos, de pessoas. O nosso telefone é o 2613-5250 e o nosso celular, que é o WhatsApp, que é o 988720642. A gente tem feito as lives, como eu disse, todos os dias aqui, de segunda a sexta-feira, na página do Ponte de Idoso, às 8 da noite, às 20 horas. Amanhã a gente vai estar aqui, como a gente falou, com a Alessandra Santos, que é advogada especial da OAB do Rio, que é especialista em violência no idoso. Na quarta-feira a gente vai estar com a Silvana, que vai estar falando sobre fonoaudiologia, né? Fonoaudiologia para o idoso, como é que funciona, muita gente não sabe a diferença, o que é, né? Para que serve. Na quinta-feira a gente vai ter um psiquiatra, o Dr. Rui, falando sobre automedicação, que é uma coisa muito complicada também, quer dizer, todos os assuntos sempre ligados à questão do idoso. E na sexta-feira a gente vai ter a enfermeira Rosângela falando exatamente sobre a visão da enfermagem, né, na Covid, nessa pandemia, que a gente não trouxe ainda nenhuma enfermeira, então a gente vai trazer. Então a gente tem procurado trazer pessoas, olhares diferentes, sempre na questão do idoso, né, que é o Ponte do Idoso, exatamente nesse foco. Minha amiga, suas considerações finais, né, porque realmente é um mega prazer você estar aqui com a gente. Você sabe que eu sou sua fã. Ah, só uma coisinha antes, desculpa. Antes de você falar, eu quero dizer que a Sônia Regina Gonçalves falou aqui maravilhoso. A Judite Franco falou a velhice está na cabeça de cada um. A Rosemary Lomelino falou em sociabilidade, é que já passou, né? A Rosemary também falou que é excelente esse termo visita guiada, gostou também. E falou que em Niterói a aula de dança para os idosos é patrocinada pela prefeitura, que ela faz parte, e a Leila Barros dizendo aqui também que amou a live. Então, amiga, suas considerações finais. Olha, Fátima, eu fiquei muito contente de você me chamar para fazer essa live. E como a gente falou há pouco, né, que a velhice, se é a melhor idade ou não, depende muito de cada um. Perguntou se eu acho.
e também é relativo. Como eu vivo a velhice, se acho ruim ou boa. Então, que é ruim, é boa, eu te respondi. Então, eu vou te dizer uma coisa: o meu dia hoje está ruim e está bom. E está ruim porque meu pai está pior, está sem possibilidades terapêuticas, você sabe o que isso quer dizer. Mas, justo hoje, quando eu e minhas irmãs recebemos essa notícia, nós ganhamos o nascimento da neta da minha irmã, segunda neta dela. Nasceu a Jordana, nasceu hoje, dia 15, em torno de 14 horas. Ela tem uma irmãzinha de 3 anos, a Antônia. Então, foi um dia de Altos e baixos. morte, vida, assim. Meu pai ainda tem um tempinho aí pela frente, mas já está bastante claro que não é muito, né? Mas ganhamos de presente a chegada da Jordana. Sônia, não sei se está vendo, acredito que não, que ela está tomando conta da Antônia. Um beijo para você, que agora é bi-avó, é avó Ai, de que duas. bonitinho. Não, e é uma coisa muito legal que você está realmente, né, terminando, exatamente mostrando que a vida é isso, né? É lógico que a gente queria ficar só com as coisas boas, né? Só com morango com chantilly, como fala, né? Só com É, a goiabada com queijo. é, Mas a vida é isso, né? E a gente tem que aproveitar dos momentos bons. E o que a gente tem dito realmente aqui, dessa coisa da pandemia para as pessoas viverem um dia de cada vez, porque realmente, se a gente ficar pensando muito, né? Nos problemas, na doença, na tristeza, a gente acaba ficando muito para baixo e a gente tem que viver um dia de cada vez. Como você falou, hoje foi um dia que teve coisas boas e ruins. Amanhã é outro dia, é uma é. nova, né? E a gente vai administrando, vai surfando na onda aí, né? Dessa nossa trajetória de vida, que cada um tem a sua trajetória, né? Você, amiga, ainda tem seu pai. Eu perdi o meu há 3 anos, que faz uma falta. Eu tenho uma saudade do meu, que é uma coisa assim fantástica. Então, eu daria tudo para ter tido mais alguns anos com meu pai. Você, 3 anos já tem, né? Então, realmente, é isso que eu falo. A vida tem todas essas coisas. Se a gente pudesse, a gente ficava só com as coisas boas, né? Guardava tudo que era bom sempre, né? Mas olha, eu agradeço muito, Silvia, você realmente, só essa aula que você deu pra gente. Continue contando comigo e com o Point do Idoso. Eu quero agradecer a todas as pessoas que nos assistiram, dizer para as pessoas que esse vídeo ele fica gravado na nossa página, que a pessoa pode assistir a qualquer hora, né, em qualquer dia, qualquer momento. Então, é isso que a gente quer, só agradecer, né? Muito, muito obrigada, minha amiga. Um grande beijo para você. Um grande beijo para todos. Tchau, gente. Amanhã eu volto, né? Falando mais uma vez sobre violência contra o idoso. Tá bom, gente? Até amanhã às 8 horas. Obrigada. Obrigada, Silvia. Um beijo. Tchau.